e dizer que estou muito feliz que a gente está com uma participação maravilhosa das escolas participando do Prêmio Gestão, né? Isso é algo novo, muito bom, porque a gente está divulgando um pouco aquilo que a gente está vivenciando, a gente está compartilhando com as nossas experiências exitosas, e com certeza vai ser uma escola da Recife Sul que vai ser campeã do Prêmio Gestão Nacional, tá certo? Eu vou passar agora para a Soninha e para a Bal. Estou muito feliz por vocês terem aceitado o nosso convite. Sei que vocês vão dar uma ótima contribuição. Estamos aqui hoje com diretores, com vice-diretores ou assistentes de gestão. Temos também analista de gestão, que é uma função que trabalha diretamente com a equipe gestora da escola. E temos também as educadoras de apoio, que também estão no YouTube. Então, a gente está com quase mais de 200 pessoas. Na sala de aula a gente tem 185, né? Mas no YouTube a gente já está com um número bom também de pessoas, tá certo? Então, sejam bem-vindos. A palavra é de vocês. Está todo mundo ansioso, todo mundo assim, querendo um pouco, aprender um pouco com vocês. Eu vou apresentar um pouquinho, deixa eu dizer um pouco o currículo de Bal e o currículo de Soninha, né? Soninha é consultora pedagógica, doutoranda em políticas públicas educacionais pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Ela é mestre em educação pela Universidade de São Paulo, pela USP, na linha de pesquisa didática, teorias de ensino e práticas escolares. Especialista em gestão escolar pela Universidade Federal de São Carlos, exerceu o cargo de dirigente municipal de educação do município de Birigui, de 2008 a 2016, atuou como professora e coordenadora pedagógica na Rede Estadual de Ensino de São Paulo, e como professora de educação básica e superior na Rede Privada de Ensino, é diretora de escola concursada na Prefeitura Municipal de Birigui, cargo do qual está afastada. É consultora em políticas educacionais do programa Formar, desde 2017. Parabéns, tem uma ótima contribuição para dar a gente hoje, justamente nessa parte de gestão. José Roberto Valdívia Júnior, ele é gestor de projetos do Formar, da Fundação Leme, formado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, cursando pós-graduação em Gestão Pública pelo INSPER, cofundador do movimento Faz Diferença, discussões sobre desigualdade. Trabalha na Fundação Leme desde 2018, com trajetória profissional em gestão em projetos no setor público e privado. Parabéns pelo currículo de vocês. Obrigada, Marta. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marta, pelo convite. A gente fica muito feliz. Querendo ou não, toda vez que a gente está com o pessoal de Pernambuco, a gente vai aquecendo o frio aqui de São Paulo, que está nos últimos dias. Então, é uma delícia estar com vocês. Ana Mara, bom te rever. A gente que já vem aí trocando figurinhas, né? A Marta também, a gente já vem conversando há bastante tempo. Pessoal, acho que hoje, assim, o nosso objetivo é trocar mesmo e construir um pouco sobre os temas de liderança escolar e inovação, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e só antes de começar, eu sempre vou fazer o pedido clássico dos nossos tempos, né? Que é a paciência com a tecnologia. Então, se acontecer algum probleminha, se tiver alguma dificuldade de visualização, a gente vai acertando e garantindo que todo mundo consiga visualizar, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Eu imagino que agora todo mundo esteja vendo. E só vou apresentar um pouco a nossa estrutura aqui, né, de conversa, para depois a gente partir para esse aquecimento já. Então, a gente tem 10 minutos iniciais, né, aqui só para a gente se conhecer, trocar, fazer essa abertura, né, essa apresentação aí que Marta já fez da gente. A gente passa para 20 minutinhos de aquecimento, um pouco sobre inovação, o que a gente entende sobre isso.
Depois, 20 minutinhos para a gente trabalhar quais são os conceitos de inovação, o que a gente entende por inovação. Depois, mergulhar bastante no ambiente da escola, né? Como que a inovação, a melhoria, ela vai se expressar dentro do ambiente escolar e trazendo aí, já que a gente tem esse público super qualificado de lideranças escolares, né? O que isso significa na prática da liderança escolar. E no final, 10 minutinhos para a gente fazer um encerramento, tirar algumas dúvidas, mas fiquem à vontade, acho, para irem interagindo tanto no chat, né, que eu acho que é mais fácil, o pessoal do YouTube também podem fazer perguntas pelo chat que a gente vai acompanhando, tudo bem? Eu vou seguir aqui para o nosso aquecimento, para a gente entrar no tema, tá bom? Eu não sei o quanto de vocês já utilizaram essa ferramenta, né? Mas essa é a ferramenta do Menti e ela vai criar uma nuvem de palavras para a gente aqui, né? Então, a ideia é que a gente aponte o celular para esse código ou quem estiver utilizando o celular, acessar o site www.menti.com e digitar esses números que aparecem na tela, né? 65, 37, 46 e 8. Acho que a Sônia também está com o link esse link, então, se ela puder compartilhar aqui no chat do Hangouts, pode ajudar a gente. Mas a ideia é que vocês escrevam aí uma palavra, né, que simboliza, sintetiza, descreve, se conecta com a definição de inovação, né? Basicamente, eu falei inovação, o que vem na cabeça de vocês? E aí, com isso, a gente vai formar a nossa nuvem de palavras. A gente já teve aqui 23 respostas. Legal, tá subindo. Vamos lá, pessoal, mais 2 minutinhos. Todo mundo conseguindo. Estou vendo que um pouco, algumas pessoas estão mandando aqui no chat, né, do YouTube. Legal, a gente vai considerar essas também para relacionar e fazer essa leitura. Legal, pessoal. Eu vou começar a compartilhar com vocês a nossa nuvem de palavras e convidar a Sônia e a Marta para fazerem alguns comentários aqui das palavras que estão aparecendo, tá bom?
Tem umas palavras bem interessantes aqui aparecendo, algumas que estão bastante ligadas àquilo que a gente já imagina, que está um pouco naquilo que a maioria das pessoas já imagina quando pensam na inovação, né? Que é pensar na criação, na reinvenção, na mudança, né? Mas o que é interessante dessas palavras que vocês estão trazendo, quando a gente pensa em inovação, é essa ideia da transformação mesmo, né? Então, não é inventar algo, mas é reinventar algo, é a partir de alguma coisa que a gente já tem, reinventar. E vários outros sinônimos relacionados também a essa possibilidade de criar. Então, a criação, o criar, a criatividade, né? Ligado também à reinvenção, à renovação, né? O novo, coisas relacionadas à mudança, que é super aqui importante, né? E tem uma palavra que é bem interessante aqui, que eu gosto bastante, que aparece, que é a questão da coragem, né? Que interessante vocês trazerem isso, porque o quanto a gente vai, né, conversar agora à tarde, que a coragem, né, sobre a coragem de inovar, né, ou de propor novas soluções, novas maneiras de fazer, mas também um pouco sobre como é que eu crio um clima para que as pessoas tenham coragem, né? Então, acho que é bem interessante a gente olhar para isso, e que é preciso, né? A questão da resiliência, né? O quanto também está ligado também a coragem. Eu preciso, né, manter firme ali, né? Outras ligadas também ao grupo, né? Então, a colaboração é uma palavra, acho que chave, né? Dentro da questão da inovação. Então, como é que a gente não muda sozinho, né? A gente não inova sozinho, ninguém vai ser mágico para isso, né? A criação de condições para mudar, a ousadia, né? Que está bastante ligada à coragem. Que mais aqui? Vamos ver. Excelência. A palavra evolução também, né? Também. Muito, Marta. Evolução que você percebe que realmente ela está ligada com reinventar, né? Você precisa evoluir para você sair um pouco da zona do conforto para poder reinventar algo novo, né? E é muito importante quando você diz assim, nessa questão da coragem, a coragem de vivenciar o novo, que é isso que a gente está vivenciando hoje. Então, a gente precisa ter essa coragem para mudar. Eu achei bem interessante essa palavra assim, evolução. Eu acho que é algo bem... que a gente, com a evolução, a gente consegue transformar, a gente consegue criar, a gente passa a ter coragem para a gente poder evoluir, né? Porque senão a gente não vai evoluir se a gente não tiver a coragem de sair do novo, fazer o novo, né? Então, palavras bem... Eu acho bem interessante, né, Soninha, como as palavras se parecem, né? Eu estou voltando lá ao curso da gente, né? Como as palavras se parecem, assim, as chaves são as mesmas. Transformação, tecnologia. Exato. Lógico, acho que do jeito que nós estamos falando ultimamente e necessitando da tecnologia, né? O quanto tanta gente teve que se reinventar, teve que aprender, teve que criar, sair da zona de conforto para realmente conseguir se comunicar, conseguir trabalhar, né? Eu acho que é bem importante também isso. E eu acho que a coragem, né, é algo que não está ligado somente a sair da nossa zona de conforto ou conseguir tentar fazer coisas novas, né, admitir essa possibilidade, mas também lidar com a possibilidade de não dar certo. Então, acho que isso faz muito a gente... será que vou? Será que não vou? Será que não é melhor ficar fazendo o que sempre foi feito, né? Então, essa coragem que vocês trazem
eu acho que está ligado muito a essa, bom, vamos enfrentar, do jeito que está, não está dando certo, então, vamos ver o que dá para fazer e assumir, né, com tranquilidade, essas possibilidades do erro, a gente vai falar também disso, está ligado a isso também, né, o quanto, tudo isso, quando a gente fala do erro, da possibilidade de não dar certo, imagina das inovações que tem por aí, né? Quanta coisa não deu certo até que se fosse pensado algo que desse certo, né? Ou que foi sendo aprimorado. Então, eu acho que está muito interessante o que vocês trazem aqui, porque rompe também com ideias de que, puxa, a inovação não precisa de nada, é só você, de repente inovou. Olha só, criei essa coisa aqui, né? Então, isso é bem legal. Acho que estamos bem alinhados já desde o início. Vai ser uma conversa legal. Superaquecidos, né? É isso, pessoal. Acho que eu queria destacar duas palavrinhas que eu vi que achei bem legal. Uma que está no chat do YouTube, quem escreveu foi Glória, né? Que ela escreveu conexão. Conexão, eu acho que é uma palavra super legal também para a gente explorar e falar um pouquinho sobre isso, né? Que ela pressupõe esse trabalho coletivo, né? Ela pressupõe que esses processos eles sejam pensados junto, em conjunto. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Uma outra coisa que eu achei legal foi a palavra conquista, né, que conquista pressupõe um processo, né, e pressupõe dificuldades, e pressupõe que no final eu atingi um resultado esperado, né, e aí linkando com excelência, linkando esse processo com resiliência, com coragem, acho que tem muita coisa a ver, assim, e conquista consegue resumir muita coisa. Super legal, pessoal. Eu vou voltar para a nossa apresentação. Acho que foi aqui, e seguir um pouquinho o nosso bate-papo apresentando algumas, acho que, assim, muitos desses conceitos vocês até já trouxeram, né, nessas palavras, mas de uma forma um pouquinho sistematizada, né, quando a gente fala de inovação, e a Sônia até comentou isso, né, a gente tem um imaginário, né, de como a inovação é feita, e muitas vezes ela pode estar associada, né, a personagens, a personalidades ou exemplos, né, de pessoas inovadoras, personagens inovadores. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, né, desses personagens ou pessoas que a gente tem no nosso imaginário e constroem, né, um imaginário coletivo do que pode ser inovação. E aí, né, eu trouxe aqui o professor Pardal para exemplificar um pouco essa ideia, né, de que esse inovador é um pouco gênio, um pouco maluco, né, que está fazendo aí engenhocas e que tem ideias muito fora da caixa, totalmente feitas misturando coisas e etc. Um pouco acho que dos processos de inovação que são muitas vezes solitários, né, ou isolados e com muita dedicação, aí a gente vê figuras, né, de, por exemplo, cientistas, né, como a Mary Jackson e a Marie Curie, né, que a gente está pensando aí nos processos científicos de inovação, né, de engenharia, de química, que é um processo que, enfim, muitas vezes a pessoa dedica a vida inteira para isso, e é uma dedicação muitas vezes solitária, com muitos prejuízos pessoais, né, para a pessoa. Ou também, muitas vezes, essa ideia de inovação ligada muito à tecnologia hoje em dia, né? Acho que até a tecnologia apareceu como uma palavra, mas essa coisa da computação, da robótica, da internet, né? Que está associada a Steve Jobs, né? Criou a Apple, revolucionou o que a gente entende sobre computadores pessoais e depois, enfim, continua inovando, né? Com o celular, que tem a tela, né, de toque, essas coisas. Então, muitas vezes, a gente está associado, está criando essas imagens de inovação, muito pensando nesses cenários, né? Eu acredito que até a pandemia, ela mudou um pouco isso, porque a gente foi forçado a um processo de inovação, mas muitas vezes o que a gente tem, né, desse imaginário
ser um processo que é individual, né, tanto que naquelas fotos você vê, todo mundo está sozinho, né, se você digita inovação e tal, e você pega coisas mais, acho que antigas, a gente está vendo sempre o indivíduo relacionado à inovação, e o outro aspecto sendo muito disruptivo, então a gente lembra sempre das pessoas que de fato, transformaram de uma coisa para outra e fez uma coisa extremamente revolucionária, e isso, né, está dentro desse imaginário que a gente entende de inovação. E outra coisa é o que dá certo da primeira, né? A gente está muito associado ao sucesso que a pessoa teve no processo de inovação ou na carreira dele, e muito menos, acho que, em como que isso foi feito, né? Sempre a associação são nos sucessos e nas coisas que deram certo, e faz imaginar que, bom, beleza, então isso dá certo de primeira quando a gente faz uma inovação, é disso para isso, transforma tudo, eu mesmo, super-herói, e vou resolver todos os problemas. O que a gente vai trazer um pouquinho hoje, e acho que vocês já falaram disso também na Nuvem de Palavras, é um olhar diferente para a inovação, né? Em que o individual, ele se contrapõe ao coletivo. Então, a gente está entendendo que os processos de inovação, né, ele está muito relacionado ao que eu faço em conjunto, né? Quando eu faço esses processos de uma forma coletiva, eu estou ampliando os olhares, né? Eu estou abrindo a mente também, que foi uma palavra que apareceu, porque se eu sozinho não consigo ter todas as referências do mundo sobre aquilo, eu posso trazer pessoas que têm referências diferentes para pensarem comigo. Então, né, o papel da liderança não é necessariamente eu inovar sozinho, mas é eu trazer todas as pessoas para os processos de inovação. Uma outra coisa que vai se contrapor, né, ao que é disruptivo é o que a gente está pensando de inovação incremental. Muitas vezes, né, no contexto que eu estou, com os recursos disponíveis, naquele cenário, eu consigo fazer algumas modificações, algumas inovações, né, para a minha melhoria de resultado, para a minha melhoria de um processo que eu estou fazendo, de engajamento, enfim, qualquer uma que seja. Mas significa que eu posso começar pequeno, né, que eu posso ter processos que são lentos e eu aproveito algumas oportunidades. E o terceiro ponto que vai se contrapor com dar certo na primeira é o processo de inovação que abraça o erro, né, que eu enxergue a parte de errar, de não dar certo, né, de tentar como uma parte extremamente importante. Então, eu estou olhando para aquilo que está acontecendo e eu estou analisando isso com uma recorrência para saber onde que eu estou errando, onde eu estou acertando, e principalmente como que eu construo a partir desse erro, né? E aí tem uma coisa bem legal, né? Que na nossa nuvem de palavras a gente conseguiu trazer muito desses elementos aqui que a gente está falando. Eu vou tomar um tempinho agora para explorar cada um desses conceitos com vocês, né? Quando a gente fala de coletivo, muito está associado com o que a gente faz de fato para conseguir ter visões diferentes de um problema, né? Uma coisa que a gente até explorou um pouquinho na formação com gerentes regionais, né, com a Marta, foi que os problemas que a gente soluciona hoje são problemas extremamente complexos, né, principalmente na educação pública, principalmente na educação pública brasileira. Então, é muito difícil a gente fazer processos que vão dar certo se a gente não envolver diferentes atores que estão olhando aquele problema por óticas diferentes, né? Que têm as suas dores, as suas dificuldades e as suas resistências dentro de cada um desses problemas que a gente vai enfrentar para inovar, né? Então, quando eu estou envolvendo diferentes atores, eu estou olhando para esse segundo ponto, que é os novos olhares, e vai expandir o processo de criação. Tem uma frase super legal de uma das professoras que trabalha com inovação, que ela fala assim, tipo, eu resolvi trabalhar com inovação exatamente porque eu não sou uma pessoa criativa, né? Criativa sempre aparece como uma das palavras
chave lá. E ela fala assim, porque a criatividade, ela não está só em mim, né? Eu não preciso saber de tudo, eu não preciso ter todas as respostas e ter todas as ideias. Mas eu consigo criar um processo, né, um ambiente inovador, para que todo mundo colabore e eu traga outras pessoas, e a partir disso eu consigo ser no coletivo criativo. Então, eu acho isso uma coisa super legal para a gente pensar inovação, né? O terceiro ponto, né, relacionado a esse coletivo, é a empatia. Porque se a gente está falando que, bom, as pessoas enxergam o mesmo problema por óticas diferentes, né, por realidades diferentes. Se eu não, de fato, estiver disposto a inovar considerando aquela realidade, né, considerando aquele lugar de fala, considerando aquela visão, e de fato não escutar, né, ativamente o que a pessoa está dizendo, eu vou desperdiçar aquele momento, né, porque ele não vai ser, de fato, um processo coletivo. Eu posso estar envolvendo algumas pessoas, mas eu não estou sendo empático no processo de criação. E quando a gente fala também desse coletivo, eu estou tratando um problema de forma integral. Então, muitas vezes, né, uma solução melhor para todo mundo pode ser criada porque eu estou envolvendo essas diferentes pessoas no mesmo processo de criação. Diferente de eu, né, no meu lugar, a partir da minha posição, eu estou vendo aquele problema e eu posso criar uma solução, eu posso inovar, mas eu posso inovar não de uma forma integral, né? Eu posso estar inovando a partir da minha perspectiva, a partir do meu problema. Então, isso é um pouco que mora dentro do que a gente imagina aí de coletivo num processo de inovação. O segundo aspecto que a gente colocou, né, foi o de ser incremental. E o que é importante, assim, é a gente aproveitar as oportunidades que a gente tem, né? Eu acho que é bem diferente do momento que a gente está vivendo hoje, né, pessoal, de pandemia. Eu acho que a gente está vivendo um regime de exceção aí dentro das coisas que aconteceram. Eu acredito do que a gente já vivenciou, né? E eu acredito que, enfim, eu estou aqui com professores muito experientes que já vivenciaram muita coisa, mas esse nível, né, de contexto que a gente foi colocado, assim, é difícil imaginar algo semelhante. E ele colocou a gente dentro de uma oportunidade para inovação, né, querendo ou não. Mas mesmo quando a gente não está nesse contexto de pandemia, é importante eu conseguir sempre estar olhando e localizando qual é a oportunidade daquele momento, né? Algum momento que as pessoas estão dispostas a fazer aquilo, ou algum recurso que eu tive disponível que fazia sentido eu inovar e aproveitar aquilo, né, dentro do meu processo. Então, é sempre importante eu estar olhando para o que dentro desse universo, desse contexto, está me dando uma oportunidade para inovar. Outra coisa legal é o começa pequeno e rápido, né? Eu envolver todo mundo no processo para olhar não significa que ele vai ser um processo moroso, lento, que a gente vai pensar durante meses para conseguir uma solução, né? Mas é o que a gente consegue dessa primeira encontro, dessa primeira reunião que a gente está fazendo, né? De uma primeira coleta de percepções das pessoas sobre aquele problema, o que eu já consigo fazer e o quanto antes eu consigo fazer, né? De uma forma que, óbvio, o impacto não seja muito grande, que não, enfim, cruze fronteiras éticas, etc. Isso daqui, acho que eu nem vou comentar com esse grupo, que já está super acostumado com isso, né? Mas o que eu consigo fazer que seja pequeno e rápido e que ajude a solucionar esses problemas, né? Porque o próprio processo, se eu começo pequeno, o próprio processo já vai me ensinar muita coisa, já vai me dar mais informação para que eu possa ir melhorando. Então, esse é um conceito bem interessante para a gente começar. Um terceiro aspecto é a gente atender as necessidades mais urgentes das pessoas envolvidas, né, nesse problema para a gente inovar. Né? Dentro de tudo isso, né, o que dói mais? Né? A gente tem isso daqui, bom, problema que não falta, né, e acho que nunca vai faltar. Mas o que eu começo? Né? Por onde eu começo? O que é mais urgente? O que dói mais para esse público dentro do meu contexto para que a gente inove, para que a gente pense junto uma nova solução?
O quarto aspecto está relacionado a uma melhoria que está associada a um resultado, né? Não necessariamente um resultado de aprendizagem só, né? Porque acho que a gente fala resultado, muitas vezes, né? A rede de Pernambuco tem um trabalho muito interessante com avaliação e tal, mas aqui, quando eu estou falando de resultado, não precisa ser só esse resultado de aprendizagem, né? No primeiro momento. Mas, de fato, eu estou melhorando para alguém alguma coisa, mas é claro, né, é objetivo, eu consigo de fato, eu estou querendo melhorar o engajamento dos pais, né, na minha comunidade, estou querendo melhorar o engajamento dos estudantes, ou num projeto específico, enfim, mas é sempre importante pensar, pessoal, que os processos de inovação, eles estão associados à melhoria de um resultado que eu faço, de alguma coisa que eu faço, tá? Então, porque senão pode ser, eu mudo qualquer coisa, eu estou inovando. Não, né? A inovação está associada a esse processo intencional, isso é um ponto bem importante, né, que eu faço, de fato, pensando no que eu estou fazendo, não é tipo, eu faço qualquer coisa, pronto, inovei. Não, mas eu tenho esse problema, eu tenho clareza dele, eu estou intencionalmente procurando soluções para ele, e no final, quando eu implemento esse processo novo, eu vejo uma melhoria de algum resultado que eu espero. E o terceiro aspecto, ele está relacionado com, né, com o erro, e como a gente enxerga o erro. E isso eu acho que é super legal, porque está muito associado com o processo de aprendizagem, né? Eu também erro, eu também aprendo quando eu erro. Então, é muito importante que errar, fazer uma coisa, não dar certo na primeira, beleza, vamos lá, vamos continuar, vamos tentar fazer certo na segunda, na terceira, enfim, mas entender que esse processo não é um processo de que falhei, né, principalmente aqui a gente está falando com várias lideranças escolares, mas não é porque eu fiz de uma vez, eu errei, vou ficar frustrado, vou desistir, né, a gente falou lá de resiliência, né, anotei aqui desse processo de conquista, então a gente tem que tentar e arriscar, muito desse processo aí vai envolver muito se fragilizar, né, como colocar, como, eu não sei tudo, né, eu estou aqui construindo com todo mundo, eu vou tentar fazer isso dessa forma, da melhor forma possível, a gente, como equipe, né, encontrou esse caminho possível, então vamos tentar fazer isso dessa forma. E isso, sempre entender, né, que esse processo, né, ele vai ser um insumo para a melhoria contínua. Então, eu enxergo lá, faço alguma coisa, algumas coisas dão certo, outras dão errada, do que está errado, o que eu aprendi disso. E isso é muito importante, porque isso, se eu olhar dessa forma o erro, né, esse é um insumo para a minha melhoria, para continuar o meu processo de inovação, né. Eu vi que no começo aqui vocês estavam discutindo um pouco sobre engajamento no AVA, né, o que não está dando certo, né? Como que eu olhando, mas por quê, né? Será que eu estou informando de um jeito que o professor não tá lendo, né, direito? Ou existe outro problema, outro cenário? O que a gente faz para que esse engajamento possa aumentar? E sempre fazer esse processo com a pessoa, né? Perguntar. Muitas vezes a gente vai tentar adivinhar o que está por trás daquilo tudo, e a própria pessoa vai, né, ao conversar, de fato quebrar essa barreira, né, fazer esse processo de empatia, de conversa, eu vou conseguir extrair a solução até mesmo, né, por meio da pessoa. A pessoa vai até sugerir uma mudança, talvez. Então, esse olhar é bem importante. E aí, pessoal, acho que só resumindo, né, é importante pensar, né, que a inovação é um jeito de pensar, né, que tem aí elementos de coletividade, de um pensamento que é incremental e de que admite o erro, né, abraça ele, aprende com ele. Então, é esse jeito de pensar a resolução de um problema, tá? Então, ele está sempre associado a um problema, né, que é mais urgente aquele público, né, que está envolvido naquilo, associado depois a uma melhoria do resultado que eu estou entregando. Então, era basicamente esse aspecto, assim, que a gente queria trabalhar um pouquinho, né, de conceitos na inovação, se a gente pode falar isso. Inovação, assim, é uma área ainda muito em disputa, né, o que é de fato, então tem muita produção sobre, tem várias correntes diferentes,
ferramentas diferentes para inovação. Então, acho que é difícil falar em conceito super fechadinho, mas são elementos importantes aí que a gente trabalha inovação e tem muito respaldo nas produções que, enfim, estão falando de inovação aí no século XXI. E encerro por aqui. Se vocês quiserem mandando algumas perguntas no chat, etc., eu posso fazendo algumas anotações, a gente volta no final para bater um papo sobre isso. E aproveito para passar para Soninha, a partir de agora. Pessoal, muito obrigado. Legal, Bal. Acho que pensando tudo isso, né, essa parte mais conceitual da gente pensar como é que se estruturam esses processos da inovação, né, o que está envolvido nisso, né, acho que primeira coisa, a gente está falando de inovação e a gente está nessa discussão aqui, porque a gente entende que é necessário, né, a inovação, pensar em novas soluções, é uma coisa importante para o nosso processo, né, para a nossa vida, para a educação, acho que para qualquer processo que a gente vive aí. E aí, antes da gente pensar um pouco nessas condições, né, então, a nossa ideia, a partir disso que o Bal trabalhou, é resgatar esses conceitos a partir de um exemplo prático, né, a partir de um caso concreto, e depois discutir um pouco que práticas são essas que fazem com que uma liderança crie um ambiente para a inovação, né? Entendendo aí, a inovação é uma ação do líder, né? Ela não é uma ação do líder, mas ela depende muito, para que ela aconteça, ela depende muito das condições que são criadas, né, nesse ambiente, né? E aí o líder tem muita coisa a fazer e a conduzir. Antes disso, a gente vai passar aqui, eu coloquei aqui no chat o link de um videozinho que mostra pra gente um pouco como que uma coisa que é tão simples, às vezes tão óbvia, não tá, né, não parece, a gente não consegue enxergar. Né? É um videozinho bem curto, queria que vocês acompanhassem antes da gente prosseguir. Perfeito, pessoal. Eu vou tentar compartilhar a tela. Se alguém tiver tendo alguma dificuldade, a Sônia já colocou o link, aí acessem pelo YouTube, a gente cronometra aqui, mas eu vou tentar compartilhar para ver se dá certo. Mas tecnologia sempre é um desafio, vamos nessa.
maybe today. Então, pessoal, a gente está falando de inovação. Quem gostaria de comentar rapidamente o que essa historinha, essa pequena narrativa tem a ver com o tema que a gente está dizendo, tem a ver com as dificuldades da escola ou com a nossa vida? Quem gostaria de comentar? Eu vou falar. Por favor. Meu nome é Albert Lins, sou gestor aqui da Escola Eurico Gaspar Dutra. Eu cheguei aí como uma forma de você se libertar de um tradicional, né? Aquela busca por uma mudança, de você sair daquele cotidiano. Eu acho que é isso que está sendo proporcionado agora com essa pandemia, né? Nós saímos de uma rotina e para a gente se adaptar a esse novo, a gente tem que realmente, eu vou usar a palavra do tema aí, inovar, né? Então, é uma busca trabalhosa em si, né? Mas se não tiver essa mudança, você vai continuar na mesmice. E uma das coisas que é sempre que a gente tem a oportunidade de fazer reunião com os professores, eu sempre faço essa observação. A gente, quando você está dentro de casa, você quer trocar a geladeira por uma geladeira moderna, a televisão, o fogão, tudo, mas você quer que a escola seja a mesma de 1930, 1940. Como é que pode? Né? O mundo vai evoluindo e a escola vai ficando do mesmo jeito. Então, o principal ponto de mudança de uma sociedade é um ponto que está lá atrás do universo. Então, é complicado pensar em mudança de uma cultura, de uma sociedade, se a gente quer a escola do mesmo jeito. É isso aí. Super obrigada, Berlins. Acho que faz muito sentido isso que você traz, porque... E se a gente está pensando em inovar, a gente não está pensando em inovar ou a gente não quer uma escola diferente só porque a gente quer uma escola diferente. A gente quer uma escola com justiça social. A gente quer uma escola que realmente, como disse aí, a gente pegou um pouquinho da fala da Marta, né? A gente teve que inovar, a gente teve que correr atrás, e agora, cada vez mais, a gente está pensando assim, como é que a gente faz esses meninos aprenderem? Né, porque só acessar não basta, só estar ali, e como é que você chega a todos? Então, eu acho que é uma coisa que realmente está tirando o sono de todo mundo, né, que é a falta que a escola, né, pode fazer. Acho que a escola ganhou um papel super importante agora, acho que todo mundo entendeu o quanto a escola é importante, o quanto a educação é importante, quando ela realmente está fazendo essa falta, né, na vida dos estudantes, aí na vida de tantos milhões aí de crianças. E aí, acho que é isso, né, então, nós temos ali um cotidiano que não está dando certo, é isso que o Berlins falou, é um cotidiano que não está dando certo, é um cotidiano pautado por pessoas que não acreditam que a mudança é possível, por isso elas vivem nos trilhos, né? Então, eu vou aqui insatisfeitas, descontentes, mas presas ali a um jeito de fazer, né? O que foi necessário para isso? Foi necessário uma das palavras que vocês trouxeram lá no começo, a coragem. Se eu não tivesse a coragem para forçar aquilo, a coragem e a necessidade, e o desejo de mudar. Então, não dá mais para ficar assim. E aí, foi que ele tomou, né, e aí aconteceu tudo que a gente percebeu ali. E o quanto a coragem de um estimula a coragem dos outros, né? Então, outro ponto que a gente resgata daquilo que o Bal trouxe eu não vou mudar sozinho, quer dizer, eu tive ali esse primeiro corajoso, mas foi ele que fez com que os outros também mudassem, então é um processo também coletivo.
né? E aí a gente vai passar agora, né, pensando um pouco nisso, acho que ligado a esse cotidiano difícil, essa necessidade de mudança, essa necessidade de atender a todos os estudantes, eu tirei esse caso de um livro que traz várias experiências, várias revisões de estudos sobre a mudança educacional, né? Então, ele fala, inclusive, do significado da mudança educacional. O que é essa mudança? O que significa para cada ator, inclusive para os estudantes? Acho que tem um capítulo, inclusive, que fala sobre isso. Esse aqui eu tirei do capítulo que vai falar sobre o diretor de escola, né? E aí, ele está trazendo aqui um caso específico. Então, qual era o grande problema ali e não é um problema novo, acho que é um problema que todo mundo, de algum modo, vive. No caso dessa escola, então, eles já estavam, assim, cansados de tentar coisas, né? Então, para que realmente os estudantes aprendessem mais. Mas isso não estava acontecendo, quer dizer, por mais projetos que se desenvolvessem, por mais coisas que se fizessem, os meninos continuavam não aprendendo. E, além disso, que era algo que talvez seja até uma relação de causa e consequência aqui, mas também era percebido pela gestão da escola, que os professores não acreditavam que parte dos estudantes poderiam aprender. Então, na opinião de muitos, os estudantes em situação de vulnerabilidade, eles não teriam condição de aprender. Então, uma parte dos alunos não ia aprender. Essa era uma crença instalada na escola. E aí, passando para frente um pouquinho, o que aconteceu? O ponto da mudança para esse começo da mudança, e acho que está muito ligado àquele processo que o Val trouxe, foi olhar para a sala de aula. Quer dizer, o que está acontecendo? Uma das possíveis causas seria essa falta de crença dos professores, né? A outra estava ligada à percepção de que os estudantes não compreendiam o seu processo de aprendizagem. Então, quando eu olhei para mais perto, né, quando eu fui chegar muito mais perto de procurar entender o meu problema, então, eles descobriram que uma possível causa, né, dessa falta de aprendizagem seria os estudantes não terem consciência do que eles sabiam e do que eles não sabiam. Isso ficava inteiramente a cargo do professor. Então, que é um pouco do processo de avaliação aqui. Então, aqui foi... Bom, vamos envolver os estudantes aqui, vamos pensar com eles o que eles já sabem, vamos trazer aí um pouco daquilo que o Oberlin trouxe. Vamos envolver os meninos com mais protagonismo, né? Então, aqui foi a primeira coisa, que é não ter medo de olhar para o problema, né? É olhar para o problema e procurar entendê-lo. E não é entender aqui para causar, para apontar culpados, mas aí é olhar para esse problema. O que está acontecendo, né? Entender isso. A partir desse movimento, né, de olhar para a escola, olhar para os estudantes, aqui é um recorte, né, gente, do grande processo de mudança, né? Acho que só para trazer um ponto aqui, isso é um exemplo do que se fez para chegar na causa do problema e tentar construir a partir dela. Aí você pode passar, Bal. Então, o que aconteceu? Ficou óbvio que uma maneira de fazer mudanças significativas e sustentáveis era fazer com que os alunos pensassem mais. Então, como é que ele é mais protagonista? Como é que ele pensa mais? Como que isso acontece? Aqui é uma fala, né, de um professor da escola. Então, comecei a procurar maneiras de tornar o processo de aprendizagem mais transparente para eles. Então, é uma coisa tão simples, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de tudo que se pode fazer, é tão simples você olhar e compartilhar com os estudantes o que eles vão aprender, por que eles vão aprender,
como eles vão aprender, fazer com que eles pensem no que eles já sabem, no que eles ainda não sabem, para criar ali um autoconhecimento, né? Então, a gente está falando de uma coisa aqui que está muito ligado também ao que nós estamos vivendo agora, né? Será que a gente não está levando também práticas tradicionais de avaliação e de acompanhamento da aprendizagem, quando eu preciso muito mais deles pensando de forma autônoma, eu preciso muito mais apoiar esses estudantes a autogerirem-se, a controlar e a acompanhar o próprio desenvolvimento, mas isso é preciso ser ensinado. Então, sem a escola, a gente também não faz isso. Então, não é algo que a gente vai fazer e vai, bom, agora vocês se viram aí. Na verdade, é essa possibilidade aí de fazer os meninos pensarem. Isso foi uma inovação para aquela escola. O que aconteceu a partir disso? A partir disso, eles começaram a perceber muito mais engajamento dos alunos na sua aprendizagem. O que é diferente, e aí eu vou trazer um ponto aqui, né? Quando a gente está falando em inovação. Puxa, então fizeram isso, então eu vou fazer na minha escola também. Mas eu preciso entender como é que eu vou fazer isso na escola. Eu preciso fazer, não é levar uma solução pronta. Veja, eu posso olhar para uma inovação, mas eu tenho que olhar para o processo inteiro. O processo de olhar para dentro, o processo de construir, e não de apenas pegar a solução, né? Quando a gente está falando aqui da verdadeira inovação, porque senão eu chamo de inovação um monte de coisas de soluções, de produtos, né? Que a gente vai pegando e vai trazendo e fazendo os professores desenvolverem isso. Então, olhar para esse todo, é bem importante a gente pensar isso. E aí, passando, aqui a gente traz um pouco, então, já comecei a falar um pouco disso, né? Que é olhar para isso e olhar para o processo inteiro, para entender como é que isso pode acontecer, mas tem uma coisa que são os fatores importantes, e aqui a gente começa a falar daquilo que são as condições da liderança, né? Que líder é esse que faz e que cria o ambiente. Então, esse líder, ele é comprometido com a mudança. Então, as pessoas percebem nesse líder que ele... Qual que é o sentido para ele das coisas, né? Não é só aquela pessoa que diz o que fazer, mas é a pessoa que traz por que está fazendo aquilo. É um líder que tem uma postura racional e metodológica, então, eu não só tenho claro aquilo que eu quero, mas também eu trago uma forma de fazer, né? O saber e o fazer estão ligados. Aqui a gente está falando de habilidades. Acho, de repente, convencer aquele grupo de professores que não acreditavam nos estudantes. Como é que eu faço eles pararem de dar aula como no século passado? Como é que eu faço para... A gente sabe que eles estão pensando, que muitos estão pensando assim. A gente sabe que muitos, às vezes, estão pensando assim, e desacreditando nos estudantes, não por uma escolha, não por uma opção, mas porque é o jeito que a pessoa sabe pensar naquele momento, com aquilo que ele tem e que lhe foi oferecido na vida, né? Então, pelas experiências pelas quais ele passou. Então, compreender isso faz parte de uma postura racional e metodológica. Entender que para que eu consiga mudar um grupo, para que eu consiga sensibilizar esse grupo, eu vou ter que pensar e quebrar a cabeça e pensar assim, como é que eu mobilizo? Então, porque habilidades, eu tenho um conjunto de habilidades desse saber fazer aqui, que vai envolver relação, que vai envolver engajamento, que vai envolver uma série de coisas, né? Para que as pessoas comecem a acreditar que um outro jeito é possível. Muitas vezes nós não fazemos algo porque eu não acredito que aquilo dê resultado. E eu começo a fazer a partir do momento que eu vejo aquilo dando resultado. Então, é uma questão de crença, né? Nós temos muita coisa na nossa educação
que está ligada à crença, aquilo que a gente acredita que dá certo ou não dá. E óbvio, né, gente, é a postura teórica, né, não só para o líder, mas para todos. Nós não estamos falando aqui de uma ferramenta que é só eu seguir um passo a passo que vai dar certo. Acho que a gente tem ali nós precisamos ter uma sustentação teórica, nós precisamos ter sentidos, nós precisamos ter um conhecimento que venha apoiar essas soluções. O problema é que, às vezes, a gente hierarquiza essas duas coisas. Primeiro, eu vou estudar esses textos aqui com os professores e tal, depois nós vamos fazer alguma coisa. Na verdade, isso não é linear e não é o meu jeito que é o certo. Mas, para mim, funciona buscar um conhecimento quando eu estou precisando dele. Então, se eu for olhar para qualquer problemática que a gente está vivendo, puxa, então, que será? Quem que já pesquisou sobre esse problema? Quem já escreveu sobre isso? Porque eu vou para o texto e eu vou para o conhecimento teórico com uma intenção prévia, né? E essa intenção prévia de construir esse conhecimento, de buscar uma postura teórica, ela precisa ser partilhada. O que acontece? Aconteceu comigo, acho que aconteceu com vocês, a gente vai ou para um curso ou para uma aula atividade, e o coordenador ou, né, o gestor chega com os textos aqui, nós vamos estudar esses textos. Então, a gente vai estudar, a gente discute, mas ele acaba a função dele no momento em que a gente acabou a discussão. Então, essa postura teórica, esses conhecimentos, esses sentidos, eles precisam estar ligados também à necessidade, como é na vida da gente. A gente busca aprender e ler sobre alguma coisa, às vezes porque a gente gosta, mas às vezes é porque eu estou precisando aprender aquilo, né? Então, e isso não pode estar sozinho, porque e a gente vive, né, dizendo na educação sobre isso, essa relação teoria e prática, né? Já ficou até desgastado falar isso, né, gente? Porque, em relação teoria e prática, precisamos articular teoria e prática. E aí, tanta gente está falando disso, e a gente fala isso tanto, que aí isso perde o sentido, né, do que significa essa teoria e essa prática. Então, entender, quando eu estou numa resolução de um problema difícil, dos desafios da educação, onde entra e por que essas coisas entram dentro dessas ações aí, para que a gente consiga realmente fazer as pessoas se desenvolverem, né? Muito bem. E aqui a gente tem uma chave do que é a competência, né, gente? A gente tem aqui a fórmula da competência, que são valores, né? Compromissos, são valores, são habilidades e é o conhecimento. Então, tanto a competência profissional, como quando a gente vai falar das competências gerais, então eu preciso ter essas coisas, eu não tenho, acho que por um tempo a gente esqueceu um pouco dos valores, né, do compromisso, mas ele também está ligado a isso, ele forma a competência, né? Aí podemos passar para o próximo. Aqui a gente tem um modelo da influência da liderança na aprendizagem. Então, quanto que um gestor, um diretor de escola, um educador de apoio, influencia a aprendizagem dos estudantes? Tem um percentual, inclusive teve gente que até já mediu isso, né? Pesquisadores que até mediram isso já. Essas medidas dizem que, direto ou indiretamente, um bom líder educacional pode interferir em até 25% da aprendizagem dos estudantes. Só quando a gente tem um bom líder educacional. Então, esse é o peso, né, da gente ter. Então, dizendo aqui que não adianta só ter um bom líder educacional, né, gente? Mas isso já é 25%. Então, a gente tem aqui esse modelo de influência, que parece óbvio, né? Parece óbvio a gente falar assim que uma boa liderança, né? Mas é a liderança escolar que vai pensar essas habilidades docentes, que vai
né, trabalhar isso na escola, que é ela que está ali no todo dia, por mais que eu tenha informação na secretaria, eu tenho outras coisas, o todo dia essas habilidades vão ser construídas ali. Ela tem influência direta também sobre a motivação docente e sobre as condições de trabalho. São essas 3 coisas aqui, segundo esse modelo de influência, que vai mudar a prática do professor. Então, eu preciso trabalhar nessas habilidades, não adianta só eu falar de eu motivar, eu criar coisas legais, eu criar um grupo totalmente engajado e com vínculo, se eu não melhorar essas práticas, se eu não pensar como esse professor vai dar uma aula melhor sobre resolução de problemas e tentar entender por que ele não está dando essa boa aula, né? Que é, vou tentar sempre trazer o Oberlin de novo. Será que ele está dando uma aula do século XVI, sei lá? Né? O que é que está acontecendo lá? Será que está sendo muito transmissivo? Será que os meninos lá não entendem nada do que eles sabem, do que eles não sabem? Então, é entender o que é isso. Isso aqui está ligado às habilidades docentes, ao conteúdo mesmo de sala de aula, né? A essas práticas, como é que tanto o conteúdo de ensino, como a metodologia que se usa ali. Então, essas habilidades elas vão impactar, né? E essas práticas é que vão melhorar a aprendizagem dos estudantes. E aí, muitas vezes, a gente acha que é só fazer uma pressão, né? Vamos pressionar os diretores, eles pressionam os professores, e os professores pressionam os estudantes. Não é isso, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo ali, e sim, é chamar para o compromisso, que é diferente só de cobrar, né? É chamar para esse compromisso, que é o compromisso compartilhado aí de todo o grupo. Esse modelo aqui de influência, ele também está nesse livro que eu falei para vocês. Aí, o próximo. Bom, então, aqui, é só trazendo para reflexão, que é uma frase do Dio que vai dizer sobre isso, que as pessoas, então, mudar tudo isso não vai ser só para elas fazerem coisas, mas elas precisam pensar sobre isso. Então, as pessoas não aprendem fazendo, mas pensando sobre o que estão fazendo. Isso serve para gestor, isso serve para professor, isso serve para os estudantes. Então, eu só vou aprender quando eu tiver significado. Eu preciso ter significado naquilo, né? Se eu não tiver, não adianta eu fazer 1000 vezes, não adianta eu reproduzir uma prática, não adianta, não vai resolver. Eu preciso compreender o que está acontecendo com isso que eu estou fazendo. E aí a gente vai trazer agora também, rapidamente, quais são as práticas, né, trazer um pouco não são dicas, viu, gente, mas são regras culturais, né? Regra cultural não é uma receitinha de bolo, né? Não é faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Mas como é que a gente constrói como é que a gente cria condições, que coisas a gente precisa fazer para criar condições, e aí é criar uma cultura mesmo, né? Para melhoria escolar. E aí, lógico, né, para mudança. Então, a primeira coisa que a gente trouxe, que é o compromisso, que é ter objetivos comuns. Pode parecer que a gente tem um objetivo comum dentro da escola, mas será que isso está claro para todo mundo? Nós sabemos para onde todos vamos? E isso é diferente, gente, de ser assim, não, nós precisamos conquistar tal número na meta. Isso faz parte. Mas saber para onde vamos é também saber como nós vamos para aquele lugar. E se a gente está concordando, então, compartilhar esses objetivos é compartilhar também o jeito de fazer, né? A responsabilidade pelo êxito. E aí, se eu tenho um compromisso que está compartilhado, eu estou trazendo todo mundo responsável por isso, não só pela inovação, por aquilo que a gente quer conseguir. Então, nós temos que conseguir. E acho que eu vou trazer só um ponto que às vezes a gente ouve, acho que vocês estão ouvindo muito isso também dos professores. Então, a gente está na pandemia, né? E então, já está tudo perdido, né? Poxa,
Então, qual que é o nosso compromisso aí com a educação, se eu disser assim, bom, não vai ter jeito, né? Eu tenho que pensar, lutar com essa autocomplacência. Aí não dá, a gente não consegue, estudantes não têm internet. Então, essa responsabilidade pelo êxito, e aqui a gente não está dizendo que não, todo mundo tem que conseguir a qualquer custo, mas eu não posso desistir assim, eu não posso começar a usar o que se usou há muito tempo na educação, porque os estudantes são pobres, porque não tem dinheiro para isso, e agora a gente diz que eles não têm acesso à internet, eles não entram. A gente vai buscar, a gente tá, como eu disse, nós não vamos conseguir tudo 100%, mas quanto mais a gente conseguir, melhor. Esse é outro ponto, que é o trabalho em equipe, trabalhamos juntos nisso, inclusive o líder. E veja que eu estou falando aqui uma coisa que é diferente de falar o gestor só, ou o diretor. E essas práticas aqui, elas estão ligadas a uma postura de liderança. Liderança é diferente de só gerir. Eu sou gestor, eu cuido disso, faço as coisas aqui funcionarem no dia a dia. Mas o líder tem essa postura de inspirar também, de trazer a crença dele, de estar junto. E aqui está muito, muito ligado isso. Nós trabalhamos juntos nisso. Nós estamos juntos trabalhando nisso. A melhoria contínua, então, já tá bom que a gente conseguiu até agora, já atingimos 60% dos estudantes aí online, né, ou virtual, ou levando material, mas será que a gente não pode conseguir um pouco mais? Né? Essa melhoria contínua não está ligada à história que muitas pessoas dizem assim, isso é para produzir. Na realidade, quando a gente está falando de melhoria contínua, é de oferecer educação para todos os estudantes, né? É garantir com que eles aprendam cada vez mais, né? E isso é preciso buscar. E a melhoria contínua também está dizendo, por outro lado, que eu não vou conseguir tudo de uma hora para outra. Então, vou buscar uma solução, uma super ferramenta de inovação, né, com um monte de nome em inglês lá, tal, isso aqui vai dar certo, e eu vou, vai ser maravilhoso. Não, a gente tem também, contínuo, eu preciso, e a melhoria contínua depende da gente reconhecer o que a gente já melhorou, não só em termos de resultado, mas no processo também. Então, veja que a gente está sempre falando do que a gente conquistou, mas do como a gente conquistou. Isso está ligado à aprendizagem da equipe, né? Nós juntos aqui estamos aprendendo a fazer de um jeito, a gente vai trazendo um consenso sobre como é o melhor jeito de fazer melhor, e aí a gente vai continuando com isso. Senão a gente abandona tudo que a gente faz e não, vamos inovar, vamos fazer tudo diferente. Na verdade, tudo é cumulativo. Então, eu tenho algumas coisas que eu já sei fazer e eu preciso saber o que eu já sei fazer, assim como os estudantes daquela escola. Uma coisa importante dentro disso é pensar junto com a equipe. No que a nossa escola é boa? Ela faz bem o quê? No que a nossa regional é boa? Aqui, ó. E o impressionante, quando às vezes a gente faz essa pergunta, ou para um professor, ou para a escola, as pessoas ou só falam do resultado, ou não, aqui a gente é muito, não traz assim muito claro, a gente é muito bom, em falar com as famílias, a gente sabe falar com as famílias. Olha, a gente faz assim, então, eu consigo dizer da minha prática de gestão, sobre o como eu estou falando, e isso está ligado a esse processo também. Então, não é só falar do que as famílias vêm, mas será que é porque eu sorteio coisa? Então, para eu contar para o outro por que eu sou bom, e a gente fala muito de boas práticas, é importante a gente saber que prática é essa, né? Decodificar essa prática, né? O que tem a ver aí? E a aprendizagem como base. E aí, de novo, a aprendizagem é para todos.
né? É para todos. É a aprendizagem da equipe como um todo, mas o líder está ali junto, aprendendo e reconhecendo que está aprendendo, né? Não é algo que... E parece incrível, né? Mas muitos ainda se colocam como superiores em relação a esse saber. E isso é muito ruim para a equipe, né? Porque se eu não me coloco numa postura de aprendizagem, eu estou dizendo para a minha equipe que eles precisam ser bons, eles precisam ser prontos. E, na verdade, o que eu tenho que fazer é incentivar com a minha própria postura, dizendo que eu também estou aprendendo. E não é só dizer, é de fato viver, né? Porque a gente sabe que o que vai pegar mesmo é o que a gente faz e não é o que a gente fala. Então, não adianta. E aí a gente tem mais, acho que algumas no próximo slide, que é correr riscos. Aprendermos a pôr em prática algo novo. Então, se eu não correr riscos, se a gente não, como disse o Bal lá no começo, abraçar o erro, né? Agora, correr risco, isso está ligado diretamente ao que ambiente eu estou criando como possibilidade disso. Aqui a gente não está falando de ser irresponsável, vamos errar, depois tudo bem, não. Mas a gente cria um ambiente em que as pessoas não são julgadas pelo erro, ou por alguma coisa não ter dado certo, porque se eu não tenho esse ambiente, eu não vou fazer isso não, porque depois não dá certo, e eu que vou ser culpado disso aqui. E aí, então, que ambiente a gente tem para isso, né, para correr esses riscos? Tem muito de confiar, e aí é distribuir a liderança, né, confiar que outras pessoas na equipe também podem ter ideias boas, né? Criar um ambiente em que as pessoas possam compartilhar essas ideias. Porque senão, as pessoas ficam fazendo o que eu estou falando como gestor para elas fazerem, e às vezes essa postura também é cômoda, porque depois eu não me dedico para aquilo, tá vendo? Você falou para eu fazer, não deu certo, né? Então, tem uma coisa que é estratégica aí, que é até estratégica, que é nesse envolvimento das pessoas para pensar junto, que é assim, o que você acredita que dá certo? Vamos ver, vamos apostar. Confiar também que as pessoas podem ter essa possibilidade de criar, e aí você vai melhorando a ideia dela, porque senão a gente vai só ter que ter todas as ideias, as pessoas vão ficar cumprindo aquilo que a gente está tendo de ideias e dizendo para nós que o que a gente pensou não dá certo. Porque é fácil não dar certo quando a gente não está envolvido, né? Não quer que dá certo. É aquela história do correr para não chegar, né? Então, faço, né? Tá bom, não deu. Apoio. Sempre tem alguém ali para ajudar. E o apoio, a gente está falando aqui de cobrar, de ter a responsabilidade e estar junto para apoiar soluções. Esse caminho de buscar, de olhar, de entender como que está acontecendo, de desenhar uma solução e de apoiar sempre. Então, entender que aquela pessoa não tem condição, ela precisa de um pouco mais de conhecimento para aquilo, ela precisa, enfim, ela não está conseguindo fazer sozinha na primeira vez, então junto a gente vai fazer a primeira vez, até se for para ir para a sala de aula, dar aula junto, montar uma aula junto, vai depender muito do apoio que cada um vai precisar aqui. Respeito mútuo, né? Todos temos algo a oferecer, e o respeito mútuo aqui está ligado ao quanto a gente respeita a equipe, e quanto aquela equipe também nos respeita. Então, é mútuo, né? Então, a gente precisa resgatar muita coisa. Franqueza. Isso aqui é uma coisa, né, gente? Podemos discutir nossas diferenças. Quantas vezes a gente faz reunião e, por medo da gente ouvir outras possibilidades, ou ouvir coisas que as pessoas não estão querendo fazer, não concordam, a gente tira, né? A gente acaba calando, porque a gente diz assim, vamos fazer assim, esse projeto é assim, e aí,
pode todo mundo ficar quieto ali, mas você não está sabendo o que aquelas pessoas estão fazendo, então é muito melhor, e também não é transformar as reuniões numa guerra, mas se a gente vai construindo isso com respeito, e aqui, como nós falamos lá, é regra cultural, a gente não está falando, bom, fizemos isso dessa vez, todo mundo falou e já mudou. Não, vai demorar muito, até para as pessoas entenderem que elas podem falar, porque senão vai falar no corredor, vai falar na sala dos professores, vai falar em outro lugar, mas as pessoas vão falar e não, e o ambiente dos projetos que a gente pensa que são tão bonitos, às vezes fica só na nossa cabeça, a gente fica vivendo um mundo que, não, na verdade, as pessoas estão pensando outras coisas. E eu vi mesmo, né, quando a gente coloca para ouvir, coloca para as pessoas trazerem o que é importante, o que elas estão pensando, é trazer isso de uma forma bastante honesta, bastante franca mesmo. Vamos ouvir e discutir aquilo. E não significa que, bom, só porque todo mundo pode falar, então vamos ver aqui quem ganhar aqui a votação do que a gente acha que vai ser. A gente não pode colocar isso acima do compromisso que a gente tem. Então, por isso que a gente tem que ter um compromisso compartilhado. Porque se eu não tenho um compromisso compartilhado, toda hora a gente vai ficar fazendo votação e o grupo decide, né? Quantas vezes a gente tem grupo que decide contra os estudantes, contra as famílias? E isso não pode, então a gente não pode confundir. Mas a gente pode muito bem discutir o jeito de fazer, né? E outra coisa que é celebração e bom humor, nos sentimos bem com nós mesmos. É preciso criar um clima, e esse clima de respeito, de celebrar as pequenas vitórias, não é só quando a gente tira a melhor nota ou quando a gente cresceu, mas se eu tenho claro que conquistas a gente quer, né, a gente vai também comemorando cada vez que a gente consegue mais paz na reunião, a gente consegue, agora na pandemia, né, mais estudantes entregando suas atividades, participando. Então, não é que a gente está dizendo que os números e as metas não são importantes, elas são super importantes, mas elas precisam traduzir isso que é o nosso compromisso. E a gente celebrar e valorizar as pessoas, valorizar a equipe, valorizar todo mundo, porque senão, o que vai acontecer? Na hora de fazer, todo mundo é equipe, na hora do resultado, né, a gente não tem essa valorização, esse reconhecimento. É importante as pessoas serem reconhecidas, todo mundo quer ser reconhecido. A gente, acho que sim, são práticas culturais, vocês viram que não é uma receitinha, né, que são exercícios, são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia. Tô lembrando da Rosiane, linda, de você, da técnica da Regional de Recife, comentou aqui. Um beijo, saudades. Então é isso, né, são regras culturais, são coisas que a gente vai aprendendo a fazer no dia a dia, né, que não é de uma hora para outra que se faz, e que é difícil, não é um caminho fácil, mas vale a pena, vale muito a pena. Marta, com você. Ai, maravilhosa, viu, Soninha, sua palestra, muito boa mesmo, trouxe uma ótima contribuição para a gente. Eu tenho certeza, quando você mostrou essas 10 regras, todo mundo estava muito pensativo, assim, pensando naquele momento que vivenciou na escola que poderia ter feito de forma diferente, né? E realmente, essa palestra de hoje à tarde, mesmo a gente já teve várias palestras sobre inovação, várias palestras sobre realmente o momento da pandemia, como agir de forma diferente, mas vocês conseguiram trazer uma contribuição muito grande para a gente, que vocês trouxeram a questão de valores, habilidades e competência, que são pontos justamente que no dia a dia a gente não consegue fazer essa reflexão. E para a gente ser um bom líder, a gente precisa trabalhar justamente com essas são 3 pontos fundamentais, né? Então, Val, como sempre, no início, botou aquelas palavras-chave todinha, né? E a gente mostra o sentimento da gente,
E Soninha trouxe uma ótima contribuição. Eu só vi aqui vários elogios de Soninha. Parabéns. Todo mundo dizendo que você deu uma ótima contribuição. Então, é como eu disse no início, você trouxe realmente levar a gente refletir. Mesmo, não é refletir só no momento de pandemia. É refletir, como o Alberlin diz, nessa mudança que a escola precisa estar passando. A gente quer mudar tudo na nossa casa para a atualidade, mas, infelizmente, a gente ainda quer usar a prática de anos atrás. E os nossos estudantes não conseguem mais trabalhar só com quadro de giz e cala a boca, menino, senta e copia, não. Ou a gente começa a trabalhar de forma diferenciada com essa formação integral, fazendo com que o estudante, eu digo muito que o professor tem muito medo de levar o aluno a refletir, porque o primeiro a ser logo incomodado vai ser ele, que é o primeiro que está ali de frente com ele no dia a dia, né? Então é melhor ele fazer com o menino, aí fica reclamando, não, porque os estudantes não são críticos, mas como se a gente está reprimindo eles? Se a gente não está dando a oportunidade deles falar. Então a mesma coisa é que a gente em gestão aqui. Eu tenho certeza que a sua fala, Soninha, ela vai contribuir muito para a gente hoje à tarde. Eu tenho certeza que você plantou uma semente nas 84 escolas da Recife Sul, que resume a mais de 50 mil estudantes, que vão realmente ter essa formação diferenciada. E a gente está aqui com essa equipe gestora, que eu gostaria de dizer que esse vídeo vai ficar no YouTube, né? Essa palestra está gravada no YouTube. É importante que o diretor também leve essa reflexão dentro da escola. Ela trouxe, assim, algo bem, eu digo assim, muito real da escola, viu? Aquilo ali, Val começou e Soninha veio quando aquele negócio assim, a sala de aula, a escola, qual é a preocupação da gente? Porque eu digo que o hospital trabalha muito a questão da doença, a escola trabalha a aprendizagem, e não é a aprendizagem só do conhecimento, é a formação integral do indivíduo. Então, vocês deram uma ótima contribuição. Eu queria abrir um pouquinho para saber se tem algum diretor que gostaria de falar. Ela falou muito bem da questão do medo, da questão da coragem, né? E a gente sabe que para a gente sair um pouquinho dessa questão, dessas regras culturais, a gente tem que não ter medo, que eu digo que para ser diretor, você não pode ter medo, né? De se expor. Que é aquela história. Eu estou fazendo isso porque a Secretaria de Educação mandou fazer. Um diretor de escola não pode ter uma postura dessa. Um diretor da escola está ali para implantar uma política do governo. Ele tem que começar a utilizar uma linguagem que possa convencer a responsabilidade e dizer qual o motivo da necessidade daquela ação. Então, é por isso que é muito importante, quando você diz no início, o objetivo é ser muito transparente, a franqueza com o outro, o respeito ao outro, porque ninguém pensa igual. Mas parabéns mesmo, adorei, é excelente, atendeu minhas expectativas e também do pessoal que está aqui, só elogios, parabéns, ótima contribuição, o tema bem colocado para o momento. Maria do Carmo diz, muito boa palestra, obrigada pela oportunidade, excelente contribuição. Então, eu queria abrir agora para ver se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta, tanto a Val como a Soninha. Alguém gostaria? Marta, boa tarde. Oi, Rejane, boa tarde. Eu amei a palestra de hoje à tarde, né? Os dois palestrantes trouxeram, assim, com a leveza, né? Tanta coisa boa para a nossa experiência, porque não é fácil a gente estar dentro da escola. O dia a dia, cada dia é uma surpresa diferente para a gente, e realmente inovar num período desse, em meio a tanta dor, em meio a tantas dúvidas, em meio a tantas incertezas, mas também a gente está vendo muita coisa ser construída, né? Estamos constantemente recebendo essas formações, porque essa é uma entre tantas que nós já tivemos. Cada uma delas traz um elemento novo, traz algo enriquecedor. E, assim, eu estou, assim, muito satisfeita
por tudo que eu ouvi, mas eu queria ainda voltar um pouquinho para algo que está aqui comigo, aquele vídeo que nós assistimos, que foi ali quando eu fiquei assim olhando, o que uniu os dois parâmetros ali, né, que a gente vê a classe alta e a classe baixa, perfeitamente. Mas o que uniu ali foi o quê? Foi o estudo, foi o conhecimento, foi a busca da inovação através da escola, porque ambos estavam ali representando a força da escola através dos livros que eles estavam. Ambos estavam acorrentados, a gente via ali, né? Todos estavam presos dentro do seu mundo, cada um estava no seu trilho, cada um foi para o seu lado. Mas ali havia algo muito importante, que foi aquele olhar, a cumplicidade, a união que se havia pelo mesmo ideal, que é a libertação através da escola, através do estudo, através da educação. E ali houve, né, aquela busca de tirar de lá, da classe trabalhadora, de tirar de lá, daquela classe mais baixa, aquele outro ser que poderia ser igual a ele, que estava do lado de cá, do lado da elite. Então, houve essa coisa assim de dar o primeiro passo, de ir lá buscar, né, aquele outro estudante, né, que também teria possibilidades de chegar do lado de cá, porque a escola tem esse papel, né? Eu acho que é um dos papéis mais importantes da escola, é fazer com que o filho do trabalhador consiga ser um engenheiro, é fazer com que o filho do trabalhador consiga ser um médico. Nós temos mesmo na nossa escola, tivemos uma palestra lá, em que a gente teve a oportunidade de levar um ex-aluno que hoje é médico, e foi lá, né, na nossa reunião de alunos, mostrar o que conseguiu através do que aprendeu dentro da nossa escola. Isso é muito importante. Então, até agora eu estou aqui refletindo sobre esse vídeo. A importância que tem a educação, de tentar nivelar, de quebrar isso que aprisiona, né? E ali, através de um primeiro passo, né, todos começaram a ver que havia, sim, possibilidades. Então, essa é a minha contribuição. Eu acho que isso aí foi importantíssimo, né? Importantíssimo mesmo. Obrigada aos dois palestrantes, obrigada mais uma vez à secretaria que tem, né, a GRE Recife Sul, que tem proporcionado essa riqueza para nós, porque realmente nós que estamos na direção precisamos disso, para nos fortalecer e oferecer o melhor aos nossos estudantes. Obrigada e boa tarde. Obrigado, Rejane. Que bom que vocês estão gostando. Mais alguém? Só uma pessoa. Vamos abrir mais para uma pessoa, se quiser, para a gente poder finalizar, que os meninos têm horário, abrir a agenda deles. E o que eu gosto da reunião deles é que é pontual, inicia e termina. Né? Quem gostaria de fazer mais alguma pergunta? O Merlin, você gostaria de representar os diretores? Não, já que a Rejane foi muito feliz aí na fala dela já. E só dar os parabéns ao pessoal aí. E quando eles estavam finalizando, você sente o agregamento das informações, né? Que é aquela fala de Marinaldo também, quando falou de avaliação. Então, a gente vai se reportando a todas essas informações que a gente vai tendo, e você vai vendo como elas estão entrelaçadas, né? E faz com que é impossível a gente não terminar uma reunião dessa com um pensamento diferente. Eu fiz um monte de anotações aqui, por isso que eu passei um bom tempo de cabeça abaixo. Eu estava anotando o que eu pude anotar, eu anotei, o que eu não pude, eu fiz print, para poder fazer essa coletânea desse material, né, dessa fala, tanto de Roberto aí, quanto de Sônia, e você vai se reportando as outras formações. E não é possível que a gente vê tantas pessoas falando e nos mostrando o caminho que a gente vai estar com a mente engessada, né? É isso. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Professora Marta, me permite um minutinho? Oi, Ana. Com certeza, Ana.
Olha, o que me chama a atenção também, eu até coloquei no chat, é a questão da forma também de comunicar, né? Muitas vezes a gente não consegue porque a gente não faz uma comunicação adequada. E eu me deparei há umas semanas atrás, quando uma professora, ela veio me questionar se era obrigada a trabalhar no AVA com os meninos. Então, eu tive que fazer uma desconstrução de tudo e explicar a ela, colocar todos os motivos, tudo que iria trazer tanto de bom para ela, para os estudantes, porque ela estava muito chateada, porque a escola está me obrigando. Eu falei, mas não é obrigação, veja o que tem de bom. Então, a partir do momento que eu comecei a conversar com ela, depois no final, assim, ela me agradeceu, ela fez, não, Ana, agora eu entendi. Porque eu disse, olha, nas formações vocês sempre pedem coisas diferentes. A gente traz. Vocês comentam que o ideal é que nós tivéssemos cursos, né, para nos orientar. E aí chega. E, de repente, as coisas estão aí e você não aproveita, porque isso é inovação, é revolução, né? É se reinventar. Então, assim, a gente também precisa aprender a se comunicar, né? Isso não é só com os estudantes, mas é com os professores. Muitas vezes, em sala de aula, nas formações, a gente ouve assim, porque eles falaram isso. Opa, não é por aí, gente. Olha, é dessa forma que foi feito. Tá certo. Ok? Porque muitas vezes parecem adolescentes mesmo. Então, a gente precisa ter um certo cuidado até para trazer eles, né? Para conscientizar e nos ajudar. E fazer essa... a educação, né, como um todo, ela melhorar. Então, assim, acho que o que o Berlins colocou aí é importantíssimo, mas a gente precisa também aprender. Um bom líder, ele tem que saber fazer essa comunicação, para ele ter esses resultados bons. Bom, é isso que eu queria falar. Obrigado, Ana. Eu agora vou passar a palavra para a Bal e para a Soninha, para eles se despedirem e agradecer mais uma vez. Foi maravilhoso, muito bom mesmo, viu? Bom, pessoal, agradecer muito, obrigado, Marta, pelo convite, é uma delícia, assim, toda vez que a gente conversa com diretores e o pessoal que está na escola, assim, é sempre um gás novo também, porque eu acho que vocês trazem muitas possibilidades, né, trazem muito esse real do que está acontecendo aqui, e aproveito, inclusive, para parabenizar, né, vocês e todas as equipes, né, dos professores, enfim, outras equipes de suporte, líderes que não estão aqui hoje, mas por estarem enfrentando aí esse desafio, né, durante todos esses meses. Eu imagino que não deve estar sendo fácil, então parabéns aí pela garra de vocês em todo esse período. E agradecer e deixar portas abertas aí para o que precisar. A gente está sempre em contato com a Marta, a equipe, e espero que tenha sido uma tarde proveitosa. Abraço para vocês. Também, Marta, queria muito agradecer. A gente sabe que uma fala, né, a gente trazer, não é o que vai mudar e não é o que vai formar, mas acho que pode ser um começo, né, para refletir, para pensar. Isso que foi dito aqui também. O dia a dia lá é bastante trabalhoso, é desgastante, é difícil, né? E quero, assim, desejar para vocês que tenham bastante coragem, bastante ousadia, bastante energia, que vocês estejam juntos. É muito importante também, quanto mais a gente estiver junto, né, com outros diretores, com a equipe, com o educador de apoio que está aqui agora também, com toda essa possibilidade de desenvolvimento, de qualificação, de estar junto mesmo, né? Então, acho que esse é o caminho para a gente enfrentar. Acho que sozinho ninguém vai conseguir nada, né? Não é uma competição, mas acho que é pensar que se a escola do outro crescer, eu também estou crescendo. Então, acho que estar junto é um bom começo para a gente conseguir superar as nossas dificuldades. Quero muito agradecer a paciência, o momento, o tempo de vocês nessa tarde. Muito obrigada, Marta. Obrigada, Soninha. Obrigado, Bal. Obrigada a todos os diretores.
Soninha, e uma palavrinha que a gente diz muito, que eu digo muito aos diretores, é o seguinte: quando a gente compartilha informações, quando a gente compartilha decisões, a gente compartilha sucesso e compartilha fracasso. Porque quando a gente compartilha, todo mundo junto está buscando sucesso. Se não deu errado, não foi a culpa só de um, foi a culpa de todos. Então, por isso que é importante que essa equipe gestora que está aqui está percebendo que o que a gente fala no dia a dia, na gerência regional, nos coordenação, com as atividades que a gente está desenvolvendo, eu acho que é um dos caminhos que a gente tem para buscar justamente essa nova mudança, esse novo normal, né, que a gente vai vivenciar. Mas foi maravilhoso, obrigado de coração para vocês. Não esqueçam, quando vir para Recife, fazer uma visita em umas escolas nossas, que tem aquelas escolas maravilhosas, tá certo? E bye mesmo, obrigado, um abração mesmo a todos. Foi maravilhoso. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal, obrigado. Foi bom, pessoal. Gostaram? Disse a vocês que ia ser maravilhosa a tarde, tá vendo? Não foi boa, Luiz? Gostou, Luiz? Gostei. Boa, né? Foi excelente. Eu bati... Foi bom, Marcos. Gostou, Vivi? Ô, Vivi, também você agora. Antenado com as nossas ações, né? Os gestores da Grande Recife Sul já fazem muita coisa que eles colocaram. Só vem ratificar o que a gente está fazendo. Foi ótimo. Não é? Ratificar e até dizer, Vivi, fortalecer mais a gente, que a gente está no caminho certo, né? Que a gente não está no caminho errado, né? Esse que a gente faz é justamente o caminho do bem. Bom, né? Mas é mais uma. Mas também, também é uma corda, Vivi. Ô, Vivi, mas eu acho que também é uma corda povo. Diz, olha, tá vendo? Que não é só retornar o que está dizendo, são pessoas estudiosos que estão aí trabalhando com gestão no mundo todo, dizendo que é esse o caminho. Né? Sabe o que eu me lembrei? Aquela ação que você fazia com os gestores próximos, que era por grupo. Lembrei daquela ação, na sala de Sônia. Voltar agora, aquela liderança solitária de todos juntos para uma vitória em conjunto. É verdade. Quem diga já é aí, né? Você que o diga, né? Como a gente ressuscitou o Nossa Senhora da Conceição, né? O Lucas está aí, Lucas sabe como o Lucas aprendeu, né? Naquele momento maravilhoso. Muito, Marta. Né? Então a gente vai voltar. A gente vai voltar e a gente vai fazer. Gente, muito obrigado mesmo, viu? Foi maravilhoso. Agradeço a todos que estão no YouTube também. E gostaria que vocês divulgassem na escola, com os professores, com a equipe, que alguém que não assistiu, para passar também a assistirem, para que vocês possam realmente construir um planejamento muito coletivo, que vocês cada vez mais fortaleçam a equipe gestora da escola, na tomada de decisões, no compartilhamento de responsabilidade, e que a gente consiga superar esse momento tão difícil com a ajuda um do outro, que vocês viram que sozinho ninguém vai a caminho nenhum, né? A gente precisa sempre estar com alguém do nosso lado. E o grande exemplo disso foi o nosso mestre, que nenhum milagre ele estava sozinho, todos os milagres tinha alguém presente junto dele, não é isso? Então, isso também é para a gente. O sucesso da gente também não depende da gente sozinho, não. A gente precisa estar junto com os outros. Então, muito obrigado mesmo, adorei, viu? Um abração para todos. Estou devendo 10 abraços a cada um. Quando voltar, tudo normal, eu vou dar um abraço tudinho, ok? Tchau, boa tarde. Um beijão. Saudade.